E aê, nação! A imprensa internacional não deixou passar batido o título da Copa do Brasil por Filipe Luís. O jornal espanhol Marca destacou a transformação do Flamengo, enquanto o AS elogiou os números impressionantes de Filipe. Já na Inglaterra, o Talksport chamou atenção para a rápida ascensão do técnico. Vamos ver o que os jornais do mundo falam do Mister. Não esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal. O título dele da Muito, Copa do Brasil? É? muito, André. Tudo que é relacionado a ex-jogadores lendários do Atlético de Madrid, com possibilidade de virem a ser técnicos do clube, repercute muito por aqui, né? E obviamente que o Filipe Luís, estando no Flamengo e conquistando um título importante nesses seus primeiros passos como técnico de futebol profissional, né? Tudo que ele faz repercute muito aqui na Espanha. Inclusive, o Atlético de Madrid fez uma postagem nas suas redes em português, parabenizando o Filipe Luís. Não foi na rede em português, foi na rede em espanhol. Mas a postagem está escrita em português, parabenizando o Filipe Luís. Os meios de comunicação aqui da Espanha, todos fazendo eco, né, do Filipe conquistando o primeiro título com poucos jogos no comando do Flamengo. E aqui se vai observar todos os passos que o Filipe Luís der, André. Porque o Atlético de Madrid sabe que a era Simeone está mais para o fim do que para o começo, e quando chegar lá na frente, não sabemos exatamente quando, porque parece que o Atlético está ressurgindo das cinzas de novo. Quando o Simeone não for mais o técnico do Atlético, por aqui se falam em 3 nomes. Fernando Torres, que está treinando na categoria de base, o Gabi, volante da era vencedora do Atlético, que treina no time B, ou o time B do Retafe, se eu não me engano, e o Filipe Luís. Então, tudo que o Filipe Luís fizer vai repercutir muito por aqui, porque a torcida do Atlético tá de olho nele como um futuro técnico do time colchoneiro. Mas o nome dele aparece mesmo? Como os cogitados? Que legal. Vamos ver, né, André? Isso é o que se rumoreia, porque não existe, neste momento, nenhuma possibilidade do Simeone não ser o técnico do Atlético de Madrid, né? Assim, ele tem contrato, ele renovou o contrato. É o cara que mudou a história recente do Atlético, é o maior treinador da história do clube. É o personagem, talvez junto com o Luiz Aragonês, de maior importância na história do clube. E o Simeone vai treinar o Atlético basicamente até quando ele quiser, André. É o que se fala por aqui. Ele tem recebido muitas críticas nesse início de temporada também, por não estar conseguindo encaixar o time. Mas os rumores, né, que circulam sempre que tem alguma coisa que indica que pode ser que não seja mais, mas isso está bem longe ainda de terminar, parece. O Filipe é um dos nomes que aparece, porque se diz que algum dos jogadores lendários do Atlético, desse Atlético de 14, 16 aí, comandado pelo Simeone, que um deles um dia vai ser técnico ou todos vão ser técnico do Atlético. Então, o Filipe tá muito na mira do pessoal aqui, todo mundo quer saber o que ele tá fazendo, porque se especula que lá no futuro ele possa vir a ser, em algum momento, técnico do Atlético de Madrid. Que interessante, cara. Que interessante, porque assim, a chance dele fazer carreira na Europa é muito grande, cara. Muito grande. Não só pela competência dele, mas pela facilidade que ele tem de transitar aí e começar pelo Atlético de Madrid, né? Enfim, ou fazer uma carreira no Atlético de Madrid, enfim. É algo muito, muito plausível e possível. E acho que um dia, cedo ou tarde, isso vai acontecer mesmo. Muito legal. Que se preocupa com a forma como o adversário vai jogar, tem chamado a atenção por isso. Que faz modificações interessantes durante o jogo, como o time destacou que aconteceu ontem, né? É um começo de carreira, claro, que a gente está falando hoje depois de um título, tudo isso, né, aumenta a onda de boa vontade que já existia com ele. Né? Sim. Já existia. Né? Hoje eu ouvi uma entrevista de um torcedor dizendo assim, ele é um de nós dentro de campo, na beira do campo. Né? O Filipe Luís está identificado com o Flamengo. Eu me lembro que uma vez eu escrevi uma coluna dizendo assim, o torcedor do Flamengo estava prontinho para não gostar do Tite, só faltava o motivo. Né? E com o Filipe Luís é exatamente o contrário, a torcida está preparadíssima para gostar do Filipe Luís. Outra coisa que pouco tempo ele parece estar dando os motivos, né, Tim? Eu acho impressionante, não somente a leitura tática, mas o trato dos jogadores. Porque lembra, um ano atrás, esses jogadores eram colegas dele. É difícil fazer essa transição, não é fácil, né?
de ir de colega para professor, ou gafa. Parece que ele lidou com isso com uma sensibilidade impressionante, né? Olha o trato dele com o Gabigol. Muita gente criticando que ele estava mostrando fé demais. Foi recompensado com atuação no primeiro jogo. Mas ele não é refém de ninguém. Intervalo, característica do Bruno Henrique melhor do que Gabigol para segundo tempo, vamos trocar. Então, tem uma sensibilidade impressionante, porque isso deve ser muito difícil para tomar decisões importantes com quem era seu par. Tu estava dividindo um vestiário com ele, e agora você está mandando ele. E todo mundo quer jogar. Deve ser muito difícil botar aquela lista da escalação na porta de vestiário. Você está jogando ou você não está jogando. Ninguém gosta disso. Mas parece que ele está lidando isso com uma sensibilidade interessante. Talvez com o perfil, esse perfil de elenco do Flamengo, que tem quase todos jogadores caríssimos, milionários, né, e midiáticos. E uma parte desse grupo, que além de ser midiático, além de ser milionário, jogadores que conquistaram muito, que em 2019 se transformaram em jogadores muito grandes. Então, para você lidar com essa turma, olhando na mesma altura, olho no olho, tem que ser um deles. E Filipe Luís é um deles. Então, nada que Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson, qualquer movimento que esses jogadores fizerem no vestiário, ou em campo, ou em qualquer lugar, o Filipe Luís sabe o que quer dizer, sabe o que eles querem, sabe o que ele tem que fazer, sabe por que está sendo feito. Então, qualquer treinador que chegasse de fora, quando o Tite sai, dificilmente, sou capaz de apostar que seria impossível algum treinador de fora, começando um trabalho, chegar e falar para o Gabigol, como ele fez no jogo de ida no Maracanã: você me respeita, seu moleque, dentro de campo, na hora do gol, e sabendo que todas as câmeras estavam em cima dele e que essa fala seria filmada. Esse é um trecho da entrevista que demonstra mais do que a gente viu em campo, né? Demonstra também uma postura institucional do Filipe Luís, como funcionário do Flamengo, e demonstra algumas questões, alguns traços aí da personalidade do caráter, por que não dizer também do caráter dele, né? Que acho que serão importantes para o desenvolvimento da carreira, né? A preocupação, por exemplo, de reconhecer o trabalho do Tite que foi feito até ali, em vez de aproveitar o momento, os holofotes, para descarregar a mágoa em cima do Tite. Uma conexão que não passa nenhuma impressão de ser forçada, de ter um tom de demagogia com os meninos do Ninho, né? Acho que são coisas que vão ajudar muito na percepção do Filipe Luís pelo torcedor do Flamengo, e acho que pelo universo do futebol de uma forma geral, né? Fala, galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Flamengo campeão da Copa do Brasil, e um título com muita influência de Filipe Luís. Temos que falar sobre isso. Antes, eu vou ter que falar do Filipe Luís. E assim, que começo de carreira fantástico do Filipe Luís, né? E não é porque foi campeão, não. Não é porque foi campeão, não. Se por um acaso o Atlético tivesse virado hoje, eu continuaria dizendo, porque eu tô olhando aqui o nível de acerto do Filipe Luís em leitura de jogo. Eu tenho muito receio em ficar cravando coisas assim no futebol, porque o futebol ele tem leituras tão difíceis, mas eu arriscaria muita grana de que o Flamengo não tinha nenhuma chance de ser campeão se tivesse continuado com o Tite. Nenhuma, zero. Era um trabalho muito ruim, muito ruim. E o Filipe Luís, na coletiva depois do título, foi muito cortês
ao dizer que o trabalho do Tite era excelente, que ele recebeu um trabalho excelente. Não é verdade, Felipe Luiz. Aí você está faltando com a verdade. Mas tudo bem. Não vou entrar nesse debate não, que talvez se eu estivesse na tua situação eu faria a mesma coisa. Mas não é verdade. O trabalho do Tite não era excelente, muito longe disso. E o Felipe Luiz ele tem muita participação na transformação desse time do Flamengo, né? Assim, incrível como em 2, 3 treinos ele conseguiu mudar a postura do time, a postura enquanto entendimento de futebol, de deixar de ser um time para atacar de uma forma posicional, para ser um time que aceita correr risco, que se movimenta o tempo todo, que procura a bola o tempo todo, que procura oferecer condições de desfecho de jogada o tempo todo. Mudou a forma de marcação do time, mudou a forma do time ser mais agressivo, de subir essa marcação da linha ofensiva, da linha defensiva, se marcar lá no alto. Hoje não aconteceu por razões óbvias, o Felipe Luiz até falou sobre isso no pós-jogo, né? Era um Atlético precisando, então a tendência natural era o Atlético empurrar o Flamengo para trás, mas o Flamengo da marcação alta, da linha de defesa alta, foi uma coisa que o Felipe Luiz conseguiu mudar e rapidamente. E o Felipe Luiz da leitura de jogo. O Felipe Luiz na Copa do Brasil comandou o time em 4 partidas. Em 4 jogos. E nos 4, vou colocar nos 4, as mexidas dele deram muito certo. Começando lá no jogo do Flamengo no Maracanã, em que ele volta com o Gabigol, e aquilo ajuda a melhorar o time. O Gabigol já tinha jogado melhor do que vinha jogando contra o Corinthians no Maracanã. A mexida na arena, na Neoquímica Arena, a mexida de tirar o Gabigol para botar o Fabrício Bruno quando o Bruno Henrique foi expulso, deu muito certo. E olha que eu estava comentando o jogo no Arquibancada TNT Esportes na hora, e eu achei que não fazia sentido, e fez muito sentido. Sobre Tite, é constrangedor, porque pega os 4 jogos, o Felipe Luiz assume contra o Corinthians, né, o primeiro jogo, na semifinal, o primeiro jogo do Maracanã. Os 4 jogos, cara, do Felipe Luiz no Flamengo, de uma consistência, de um equilíbrio, de um time que passou a se defender muito melhor. Cara, ontem, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Fabrício Bruno cortaram todas, praticamente todas, o Fabrício Bruno quando entrou no segundo tempo, todas. O Flamengo tinha um crônico problema de bola aérea, o Felipe Luiz em pouquíssimo tempo resolveu o problema da bola aérea defensiva do Flamengo. O Flamengo, um time que passou a atacar muito melhor, com muito mais repertório, de um time que era muito dependente do Pedro, e quando perdeu o Pedro com o Tite, não sabia como atacar, não entendia como levar essa bola para o ataque. E isso em pouquíssimo tempo o Felipe Luiz conseguiu. Eu não sei se o Felipe Luiz vai manter isso aí ao longo de todo o ano de 2025, se ele vai continuar com esse índice alto de acerto, se ele está pronto. Eu acho que ainda não está, é óbvio, é um treinador novo, está chegando, vai cometer os seus erros, vai ter um momento de crise, vai ter um momento de pressão, a gente vai saber como ele vai lidar com isso daqui pra frente. Ele tá se formando como um treinador, mas na boa, ele pegou o mesmo elenco. Não é que o Tite saiu, aí tinham 10 caras no departamento médico, chegaram 5 reforços titulares, caiu no colo do Felipe Luiz, beleza. Não, ele pegou o mesmo time, o mesmo elenco, e provocou uma mudança profunda em poucos dias. Porque teve jogador machucado. Teve jogador machucado. Ele, na data FIFA, entre as 2 semifinais contra o Corinthians, ele teve uma data FIFA. Aí você vai falar, pô, olha aí que beleza, ele pegou 10 dias de data FIFA com um monte de jogador convocado. Ele chegando para implantar uma filosofia de trabalho, nem o tempo da data FIFA ele teve, porque uma porrada de jogador foi embora e não ficou nas mãos dele. Então, na boa, o Tite sai muito arranhado pra carreira, assim. Gestão de elenco, episódio, a fala do Gabigol ontem, ela é muito forte, a gente vai falar sobre isso. O episódio do Léo Ortiz, gestão de elenco, gestão de grupo, gestão tática. Péssimo trabalho do Tite, a gente pode usar esse termo, né? Constrangedor e péssimo no Flamengo. Eu concordo muito com o que o Jorge falou, e eu acho que quando o Tite sai do Flamengo, o trabalho já era analisado de uma maneira muito ruim. A cada dia de trabalho do Felipe Luiz que passa, vai arranhando o Tite no mercado. Não é mais a visão que a gente tinha no mercado. Opa, o Felipe Luiz acabou de começar, gente. Como é que ele conseguiu fazer esse Flamengo jogar muito mais? O Tite não fazia. Os 4 jogos que o Jorge falou de Copa do Brasil, com o Tite o Flamengo não faria nenhum dos 4. Nenhum dos 4.
Então, de fato, arranha a imagem do Tite no mercado. Pô, um amasso no primeiro tempo contra o Corinthians dá uma melhorada no segundo tempo, chega até a mandar a bola na trave, mas o Flamengo já deveria ter levado um placar muito maior para Itaquera. Em Itaquera, ele perde um jogador aos 28 minutos, coloca o Fabrício Bruno, arma a estratégia defensiva que era possível para o momento, e se o jogo tivesse rolando até agora, o Flamengo não teria tomado o gol do Corinthians. Tamanha consistência defensiva dentro de Itaquera, com um jogador a menos. Faz o jogo que fez no Maracanã contra o Galo, que já era para matar, e ontem, numa estratégia muito bem executada, atacando quando tinha que atacar, se defendendo muito bem. 4 jogos assim de manual, cara, do Filipe Luís. O Tite não foi capaz de fazer o Flamengo jogar em nenhum momento assim na campanha da Copa do Brasil. Você viu, cara, o que o Gabigol fez com o Filipe Luís? E o Filipe Luís foi bem. Claro que isso tem que ser, cara. Tem que ser daquela forma mesmo. Por isso que eu acho que ele vai ser bom, cara. Não tem hora pra você teria falar. Feito a mesma coisa? A mesma coisa, na hora. Vai se fuder, quem manda aqui sou eu, cara. Me respeita, acabou, cara. Essa é a conversa. Eu sou comandante, você é comandado, cara. Mas a imprensa... Mesmo que o cara é ídolo, mesmo que ídolo? O ídolo é o Zico, que sempre jogou e jogou à disposição da equipe, cara. O Gabigol não é ídolo do Flamengo? Ele é ídolo do Flamengo. Ele tem que se colocar à disposição da equipe. Se sacrificar em benefício. Tem jogador que você acha maior que o clube? Maior que o clube. O Gabigol você acha maior que o Flamengo? Não tô falando do Gabigol. O Gabigol foi específico. Aquilo foi um lance isolado. Tá certo? A imprensa tratou isso hoje em função do momento. Tá certo? Ah, não, foi uma discussão. Se fosse o Luxemburgo que falasse assim, me respeita, moleque, ia sair tudo quanto é manchete, me dando porrada. Concordo. Então, cara, é uma complexidade muito grande, é uma confusão muito grande. E os jogadores hoje, cara, estão assim, falando de diretor executivo, aí vou falar de treinadores estrangeiros aqui. Por que tem uma quantidade de treinadores estrangeiros no Brasil hoje? Porque eu acho que nós temos uma geração de treinadores brasileiros que não é tão boa igual nós tínhamos antigamente. Não, você só se torna bom se você... Você é aquele que eu conheci lá naquele negócio, lá naquela casinha, lá naquela casinha lá. Olha quando você estava lá e olha como você está hoje aqui. Agora, se você não praticava, não seria o Benjamin de hoje. Mas o futebol é diferente, né? O futebol no Brasil, ele é diferente. Você fala que... Já vem você, cara, vou dar porrada, porque você já vem com esse negócio assim de dizer que a profissão é que o futebol é diferente. Não, a tua profissão, você cresce da tua profissão com a experiência que você vai adquirindo ao longo do tempo. Não tem você é capacitado e você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Você é contra ter um treinador estrangeiro na seleção? Na seleção? Não. Oi? Você é contra ter um treinador gringo na seleção brasileira? Eu sou, hoje? não sou. Por quê? Sou, sabe por quê? Porque nós, presta atenção, se nós virarmos europeus e o Brasil passar a pertencer ao continente europeu, bota um europeu aqui. Mas o futebol brasileiro, teoricamente, pertence ao continente europeu. Nós temos uma seleção brasileira que tem... A maioria das pessoas, quando vê a seleção, metade da seleção não conhece, porque são garotos que com 18 anos já estavam fora. Se você botar, se o Savinho entrar aqui agora, ninguém sabe quem é. Se o Ian Couto entrar aqui, ninguém sabe quem é. Eu concordo com você. Mas... Desculpa, e se você tem 25 jogadores que 24 atuam na Europa, não dá para ter um treinador brasileiro.